trazendo para vocês o nosso tema do nosso No Divã com RH de hoje. É a gente falar sobre como as metodologias de inovação potencializam a sua carreira. Então, como foi um pedido de vocês, eu vou antes explicar para vocês todas as metodologias que a gente hoje, que eu considero que são as mais interessantes do mercado em termos de resultado para a carreira, e depois a gente traz esse paralelo. Eu destacaria 4 metodologias hoje que são mais utilizadas para esses processos. Isso, 4 mesmo. Fiquei aqui na dúvida se eram 4. Vamos lá. Design Thinking, metodologia Lean, tá? O Design Thinking a gente não chama de metodologia Design Thinking, mas é uma metodologia. Então, Design Thinking, metodologia Lean, OKR e métodos ágeis. Para mim, essas 4 são as mais interessantes, mas segurem aí, porque às vezes a gente fica num desespero para sair fazendo curso, comprando curso, achando que a gente vai resolver, e aí muita gente pode me ouvir falando dessas 4, anota num papel e vai viver a vida. Então, escuta aqui até o final para você entender a importância e como que você, de fato, deveria usar essas ferramentas a seu favor, tá? Porque também tem um porquê. Antes da gente começar a falar sobre as metodologias, é importante a gente só fazer um alinhamento principal. A metodologia por si só no seu currículo não vai mudar a sua vida. Então, se você agora... Lilian falou para mim que o Design Thinking é importante. Aí eu saio correndo e me inscrevo no curso de Design Thinking, ele por si só não vai mudar nada no seu currículo. Assim como fazer uma pós-graduação não vai mudar nada. Não vai fazer a empresa te chamar para uma entrevista porque você tem MBA em sei lá onde. E olha que eu estou falando isso como professora de várias instituições de ensino. Então, como uma profissional que estava antes na cadeira do RH, hoje há 6 anos estou na cadeira de mentora e estou na cadeira também de professora de pós, garanto a vocês que nenhum RH olha e fala, nossa, seu currículo tem aqui que você tem MBA em tal coisa, então vamos chamar. Ou seu currículo tem aqui que você fez um curso de tal coisa, vamos chamar para uma entrevista. Não é assim que funciona, tá bom? Então, por conta disso, é importante a gente, dado esse alinhamento, entender essas metodologias e usar com estratégia. Isso é uma coisa que a gente está falando desde a aula 1 do projeto Gestor 8K+. Você precisa se transformar no estrategista da sua própria carreira. E o que é um estrategista da própria carreira? É você saber como que você usa essas coisas a seu favor. Dito isso, e para quem não está ainda inscrito no projeto Gestor 8K+, se conectem comigo, especialmente quem está no LinkedIn, pede conexão comigo, o meu nome está aparecendo aí. Você nunca mais vai esquecer meu nome, porque é igual chá de erva cidreira, então para sempre você vai lembrar da minha existência. Me conecta e me pede o link que eu te mando. Para quem está nas outras plataformas, o link está na bio, então você consegue acessar o link na bio, tá bom? Vamos lá. Por que eu usei nessa ordem? Design Thinking, metodologia Lean, OKR e métodos ágeis. Porque depois de estudar todos esses anos, né, e eu me sinto meio velha pensando que eu já estudo e falo sobre isso há 9 anos, que aí eu me sinto um peso, né, da idade, assim, tem uma pesada quando eu falo 2013, mas enfim, isso fica muito claro para mim que essas metodologias elas têm um encadeamento dentro da empresa. Vamos lá, gente. Design Thinking é uma metodologia, eu vou ser bem simplista, tá? Quem quiser ouvir mais sobre Design Thinking, tem vídeo meu lá de 2020 no YouTube falando sobre isso. Então, você vai lá no meu canal no YouTube, procura lá Design Thinking Lean, você vai achar alguns vídeos que eu vou falar com mais calma. Mas aqui o conteúdo é rápido, então a gente precisa ser rápido também. Design Thinking é uma metodologia para repensar a estratégia do negócio. Então, qual é o objetivo do Design Thinking? É você identificar oportunidades, identificar problemas, identificar necessidades, por exemplo, e você entender como que você soluciona aquilo. Hoje, na metodologia que eu desenvolvi da mentoria de carreira, a gente usa muito forte o Design Thinking como método de projeto. Hoje à noite, na aula 3, a gente vai falar sobre como que você se destaca enquanto profissional. Então, como que você pega tudo que a gente falou na aula 1 e 2 e usa para você se diferenciar. Eu realmente acredito no poder da diferenciação. Então, hoje a gente vai falar mais sobre isso lá no treinamento, do poder da diferenciação. E esse poder da diferenciação, a gente usa como base o método de
projetos. Afinal de contas, eu trabalhei por anos, né, em empresa de engenharia, então isso acaba ficando muito enraizado em mim trazer essa vertente de projetos. Então, o Design Thinking ele tem como essa proposta, você identificar oportunidades que estão ali escondidas e você achar uma solução, você desenhar, entender a necessidade e desenhar uma solução. Por conta desse desenho que a metodologia propõe, eu coloco ela sempre na esfera estratégica da empresa, porque ela tem ali como objetivo avaliar o que está acontecendo e ver potenciais melhorias. Depois que a gente passa por Design Thinking, a gente desce um nível, e aí eu gosto de falar de metodologia Lean, que também é uma metodologia que a gente usa dentro da mentoria. O que a metodologia Lean fala? A metodologia Lean ela tem como principal objetivo revisitar os processos de determinadas áreas da empresa, né? Você não vai fazer de tudo de uma vez só. E a partir dessa revisita, né, dessa análise, você identificar gargalos que acontecem nesse processo e pensar como que você melhora, ou seja, sana esses gargalos e otimiza o processo. Então, como que você reduz a quantidade, por exemplo, de passo a passo que você precisa ter para ter uma aprovação, para conseguir algum tipo de situação. Então, o objetivo do método Lean é exatamente identificar esses gaps, esses gargalos. Por exemplo, tem muito procedimento na empresa que fala que é para fazer de um determinado jeito e que a gente sabe no dia a dia que a gente não faz, né? Que a gente burla aquilo ali. Então, o objetivo do método Lean é a gente entender isso, entender os impactos do processo, é bem legal também, a gente entende o que acontece antes desse processo chegar até você, para você fazer, e o que acontece depois. Então, uma vez que você termina o seu trabalho, quais são os impactos pós? Então, o método Lean, ele vem na sequência, porque se eu penso a estratégia, vem como segundo passo, eu revisitar o processo da empresa. Será que eu preciso criar? Será que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer enquanto método, enquanto processo, para poder melhorar, otimizar, ganhar agilidade, tá? Depois, então, veio o OKR. O que é o OKR, gente? É uma evolução do BSC. O BSC era um método, né? É um método, a maioria das empresas ainda usa. E o método é um método de eu tenho uma estratégia, essa estratégia se desdobra pelas áreas e cada área tem as suas metas individuais que ajudam aquele BSC a ser alcançado. Tá? Tô falando de maneira bem simplista. Qual é o objetivo do OKR? O que acontece com o BSC? Qual é o grande problema do BSC? O BSC é muito complexo, é muito grande. E muitas vezes, gente, a hora que o cara do ferro velho passa aqui é um inferno, né? É o cara do camarão, é o cara do ferro velho, aí o cachorro uiva. Eu não sei se vocês estão ouvindo, porque a gente compra microfone profissional para tentar abafar esse som. Mas a galera do Instagram e do TikTok certamente estão ouvindo tudo, né? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir também. Mas, enfim, voltando. O OKR, então, ele tem como objetivo ajudar com que as coisas tenham uma vertente única e que seja mais fácil. Porque o que acaba acontecendo com o BSC, por exemplo? O BSC ele é muito complexo. Então, por muitas vezes, você tem metas ali na sua área para fazer que ficam até difíceis de você entender a conexão disso com a empresa, com a estratégia do negócio. O OKR não, o OKR é um único objetivo que você tem na empresa, um único objetivo, O de objetivo, KR de resultados-chave, e cada setor tem os seus resultados-chave que acontecem a cada 3 meses, e esses resultados-chave, que só podem ser 5, precisam fazer luz para esse objetivo central. Esse é de maneira bem simplista, o que acaba acontecendo dentro do OKR. Então, entenda o seguinte, o Design Thinking vai ver oportunidades, entender as necessidades e trazer uma solução. Uma vez que ele traz essa solução, entra a metodologia Lean para revisitar o processo, para ver, preciso melhorar, preciso mudar, como é que eu otimizo isso. Uma vez que eu revisitei, tem uma nova estratégia, tem uma nova oportunidade de negócio ali, eu preciso olhar para o meu OKR e entender como que eu coloco isso dentro do meu objetivo central da empresa, como eu conecto isso ao objetivo central da empresa. E, por último, entram as metodologias ágeis, que hoje em dia são muito famosas, que é o Scrum,
Kanban, ou para quem gosta de falar em inglês, né, Scrum e Kanban, né? E o Scrum e Kanban virou um boom aí hoje em dia, o pessoal adora chamar, né, os nomezinhos, então chama de Squad, são os nomes bonitinhos para você criar ilhas de projeto. Qual é o objetivo dos métodos ágeis? É você olhar a rotina e você vê oportunidade de melhoria oportunidade de melhoria não, oportunidade de otimização e agilidade na minha rotina. Então, por exemplo, é muito natural para quem tem equipe, você de repente fazer uma reunião por mês de apresentação de resultado. E muitas coisas que acontecem ao longo do dia, ao longo da semana, não são avaliadas. Ou seja, no meio do caminho, você poderia saber que vai dar problema lá na frente, só que você só descobre que deu problema depois que você já passou por ele, né, na reunião ali de fechamento. E os métodos ágeis, eles trazem, então, essa agilidade para o dia a dia, para melhorar o fluxo de comunicação e manter as pessoas minimamente sabendo o que está acontecendo, para que exista um recálculo de rota antes de dar problema, para não falar palavrão. De maneira bem simplista, gente, essas são as metodologias, né? E de forma bem simples, né, gente? Entenda que cada treinamento desse, quando eu paro para dar, só de design thinking, especialmente de design thinking, são 24 horas só para falar desse assunto. Então, entendam que aqui foi um genericão, só para vocês entenderem a conexão. E por que eu reconheço ao longo desses últimos anos que elas potencializam a carreira? Né? Foi bem interessante para mim quando eu comecei a estudar, né, o Design Thinking. O Design Thinking foi uma virada de chave muito importante na minha carreira. Por quê? Pensem o seguinte, gente. A gente está vivendo uma... Opa, voltei a ficar... Estava desfocada. Pronto, voltei. O que acaba acontecendo? Vivemos hoje um cenário empresarial que tudo vai mudar sempre, né? A gente viveu isso na pandemia, quando a gente acordou e não podia mais ir para o escritório, e várias empresas tiveram que se adaptar a esse modelo. Hoje em dia, algumas empresas voltaram 100% para o presencial, outras se mantiveram 100% no digital, outras mantiveram ali, fizeram um sistema híbrido. Até me contem aqui no chat, eu quero saber em que sistema hoje você se encontra. Sua empresa voltou 100% para o presencial, se manteve 100% no digital, ou agora está fazendo híbrido? Parte do seu trabalho no escritório, parte em casa. Conta para mim aqui no chat que eu quero saber. E o que acaba acontecendo? Diante desse cenário, então, todas as empresas precisam se adaptar. E o que está acontecendo? A empresa que trabalhou no digital e agora voltou 100% para o presencial, ela não conseguiu usufruir nem 100% do ambiente digital e provavelmente também não está conseguindo usufruir 100% do ambiente físico, porque muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram, né? Então, diante disso, todas as empresas precisam de uma transformação, todas elas. Quem voltou, quem não voltou, quem está no híbrido, por exemplo, Nina está no híbrido, Dani está no híbrido, Valéria está 100% no presencial. Me contem aqui nas outras redes também, gente. Não é só o pessoal do LinkedIn e YouTube para me responder, não. Podem me responder nas outras também. Então, o que acaba acontecendo? Diante desse cenário, a Tarita, não sei se é assim que se fala o seu nome, né? Estamos no híbrido. Então, assim, muita gente está no híbrido. E o híbrido, assim como 100% presencial, 100% digital, todos eles precisam de uma mudança, seja em estratégia, seja no processo, seja nas tarefas, tá? Diante desse cenário, o que acaba acontecendo? As empresas, elas precisam, só que elas não sabem fazer isso. E quando a gente olha sobre tendências futuristas, e repetindo para vocês, eu amo estudar o que vai acontecer no futuro do trabalho, quais são as tendências, isso é uma coisa que eu já leio desde 2013, então todo ano eu sento para ler o relatório do Fórum Econômico Mundial, cruzar isso com outros relatórios, são relatório da Deloitte, Ernst Young, McKinsey, eu gosto de ler sobre isso para entender e saber exatamente como que eu mentoro os meus alunos de uma forma que eles realmente cheguem em resultado. Quando a gente olha para tendências futuristas, isso já é previsto, que vai existir uma mudança constante
para sempre. Em 2040, existe uma expectativa de que a gente vai ter uma mudança tão grande e tão rápida que a gente nem vai mais sentir direito. É como se a gente acordasse, todo dia tivessem coisas novas e a gente nem conseguisse mais administrar que mudou, porque isso meio que vai virar um DNA nosso. Então, se vai virar um DNA, a empresa precisa se adaptar a esse ambiente. Ela precisa adaptar oportunidades, ela precisa enxergar oportunidades e adaptar o processo, tarefa, metas, tudo para um ambiente de constante mudança. Eu, quando comecei a trabalhar, e parece que eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás, e isso não é verdade, né? Não tem nem 20 anos que eu entrei, que eu terminei a faculdade ali e comecei a trabalhar. A gente falava de planejamento estratégico da empresa para 5, 10 anos. Quando a gente sentava com um candidato, né, quando o pessoal da área de recrutamento e seleção sentava com um candidato, perguntava ali o que ele tinha de expectativa para dentro da empresa para os próximos 5 anos. Isso já está completamente diferente, a vida está muito mais dinâmica, então é mais difícil a gente pegar e levar em consideração esse ambiente muito estático. Então, a empresa precisa de profissionais que possam ajudar nessa mudança. Então, quando você tem a seu favor metodologias de inovação, você já tem uma chance de ajudar a empresa a passar por esse processo. Mas, mais uma vez, eu vou voltar no que eu comecei falando para a gente fechar e abrir aí para eventuais dúvidas que vocês tenham. Não adianta você saber a metodologia só, porque se você só souber a metodologia e chega lá e falar que você sabe, muitas empresas até acham legal, tá? E te falo isso porque hoje uma das principais coisas pelas quais eu sou contratada é justamente de montar isso, comitê de inovação, método de design thinking, desenhar projetos usando design thinking. A gente estava até recentemente fazendo isso. A gente estava montando uma universidade corporativa para uma empresa do mercado financeiro, usando a metodologia de design thinking para desenhar. Mas a grande maioria das empresas querem isso, mas elas têm muito medo de arriscar. Então, qual é o ponto? E a gente vai falar com mais detalhes hoje à noite no treinamento gratuito. Como é que você pega essas metodologias, aplica em coisas do seu dia a dia, e a gente vai falar como você vai fazer isso hoje à noite, e usa isso para se diferenciar. Por quê? Se vocês olharem hoje uma pesquisa rápida no LinkedIn, vocês vão ver que muitas empresas têm pedido design thinking como diferencial, metodologia ágil como diferencial, mas esse diferencial não consegue estar só no currículo como curso, porque se você só tiver curso ali, isso não vai mudar. A empresa não vai se sentir confortável em entregar para você um projeto que precise dessas metodologias. Por quê? Porque elas têm um quê de complexidade, elas não são tão triviais como parecem. E se você não souber fazer uma boa condução, você vai se estrepar e vai gerar um problema para a empresa, porque também, por mais que a empresa precise mudar, ela tem medo dessa mudança. Então, como que acontece essa diferenciação? No momento que você tem no seu embasamento de trabalho, do seu dia a dia de trabalhar, você tem como um diferencial saber aplicar, isso vai ser uma grande diferença para você. Como você aplica? Como que você quebra essa barreira? Como é que você faz isso acontecer? A gente vai falar à noite no projeto Gestor 8K+, então fica aqui o convite para, se você ainda não está inscrito, para você se inscrever e estar hoje à noite com a gente. Vai acontecer às 8h20 da noite e a gente está sempre liberando material extra nos grupos de WhatsApp, mas a minha recomendação é: se inscreva e entre no grupo de WhatsApp, porque no sábado eu vou fazer uma mentoria pelo Zoom gratuita. Então a gente vai abrir o Zoom, quem tiver inscrito e tiver no grupo de WhatsApp, a gente vai colocar para dentro, vai convidar para entrar nessa mentoria e você vai poder compartilhar o que está acontecendo com a sua vida profissional e eu vou poder ali te orientar. Esse é o nosso principal ponto no sábado. Mas para você estar sábado e usar bem o seu sábado, esteja inscrito e participe do treinamento. Fica tranquilo, assiste hoje à noite, depois você assiste a gravação das aulas anteriores e aí no sábado você vai estar bem embasado para poder trabalhar com a gente nessa mentoria.